Olá, pessoal. Bom, quem me acompanha sabe que os meus vídeos mais acessados é sobre como armazenar as flores na floricultura. E às vezes até em casa, né? Pessoas que gostam de flores para manter, porque vai fazer uma festa, enfim. E como armazenar, tenho vários vídeos, vou deixar depois a playlist ou no card ou na tela final, tá? Eu tenho uma playlist de como armazenar as flores, as folhagens, mosquitinho, rosa, tenho até o arranjo pronto. Então eu vou falar hoje um pouquinho sobre erros que as pessoas cometem. São pessoas que eu dou a consultoria e elas acabam passando isso para mim. Ah, Helena, eu não sei o que aconteceu, eu fiz assim, 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 então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, você que tem uma floricultura, que está começando, que já tem. Por que minhas flores não duram tanto? Eu costumava ouvir muito na Estilo Flores, o pessoal falar assim, ai não, a gente vê na floricultura, tá tudo lindo, mas chega em casa, não dura tanto. Por que que não dura? Porque não tem o cuidado adequado. A gente que tem a floricultura, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Gente, não, quem não tem floricultura, quem nunca trabalhou, não sabe o trabalho que é. É trabalhoso sim. Porque a nossa matéria-prima, a gente compra os vasos, a gente compra as flores, e quanto mais cuidado a gente tem, mais vai durar, mais bonito fica. Então vamos lá, vasos. Tratar todas as plantas iguais, o que que significa isso? Ah, eu ponho água em todas, todo dia? Não. Existem regras adequadas para cada tipo de planta. Por exemplo, uma begônia, ela tem que ser regada com menos frequência do que uma azaleia. Uma hortênsia, ela precisa de muita água, inclusive borrifar água ou mergulhar o vaso num balde, né? A flor num balde. Então, procure, se informe. Hoje a gente tem internet, eu sou da época que nem tinha, que a gente tinha que perguntar para o produtor como fazer essas regras. Então lembre-se disso, cada planta, cada flor de vaso, ela tem uma regra própria, tá? Você tem que saber não só para essas flores durarem na sua loja, como você passar essas informações para o seu cliente, que ele vai agradecer e vai voltar na sua loja. Não limpar as folhas. O que é não limpar as folhas? Você tem, por exemplo, é lógico, samambaia, mas dá jeito. A minha loja, ela era revestida. A samambaia ficou 2, 3 meses lá exposta. Eu levava na calçada e eu borrifava bastante água. Isso quando eu não abria a mangueira lá na calçada e jogava nela, tá? Folhagens como Comigo Ninguém Pode, antúrio, que são folhas grandes, e a planta tá lá há mais de um mês, pega um paninho, né, tipo aquele Perfex, pega uma esponjinha, aquela parte amarela da esponja, dessa que você usa em pia, pega um algodãozinho, limpa elas. Existem produtos que chama limpa-folha. Não, limpa não, brilha a folha. Eu passava, então as folhas estavam sempre vistosas. E isso chama atenção. E as florzinhas, as folhinhas também agradecem pelo cuidado, porque elas respiram pela folha, tá? Outro erro, deixar as plantas, os vasos no plástico quando chega. Quando você recebe um vaso, ele vem, né? Você vai no CAGS, o fornecedor traz, que a gente fala que as caixarias, ele vem com aquela embalagem protegendo. Muitas floriculturas, pelo menos algumas floriculturas que eu já atendi, me falaram, ah, Helena, mas eu deixo que eu acho que vai proteger. Não, gente, aquilo abafa, aquilo é só para o transporte. Quantas vezes eu recebia, principalmente quando era época final de ano, que eu recebia muita coisa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e eu recebia no final da tarde, por causa de correria, de fornecedor. Eu levava tudo lá pro fundo, não ia dar tempo de molhar os vasos,
Aliás, eu tenho vídeo também, vou ver se eu deixo no card ou na tela final, vou até anotar aqui. Como que eu fazia quando chegava os vasos. Eu mergulhava num balde, eu não jogava só com a mangueira, com o regador, tá? Então, chegava nessas datas, eu levava tudo lá pro fundo e eu abaixava todos os plásticos para no dia seguinte molhar cada um deles e embalar. Então, outro erro, deixar o plástico que vem na hora do transporte ainda por um bom tempo na loja. Agora, as flores de corte, quais os erros que o pessoal fala, né, que acaba acontecendo? Não trocar as águas das flores de corte. Eu deixava algumas flores expostas, né, na floricultura, pro cliente, ou lá no fundo, quando era uma quantidade grande que eu deixava em estoque, todos os dias eu chegava e trocava as águas. Helena, mas dá trabalho? Dá, floricultura dá trabalho. Então, todos os dias eu recebia, por exemplo, sexta-feira de manhã, pegava 2, 3 maços de flor do campo, colocava nos baldes, recebia folhagem, tudo que ia em baldes, que era para uso nosso, para fazer buquê, arranjo. Eu chegava no sábado, eu tirava tudo dos baldes, tá? Ó, esse girassol aqui eu ganhei da Celebra, não vai dar pra ver aqui, tem uma etiquetinha. A Celebra é uma empresa de café da manhã aqui da Praia Grande, vai vir novidade. E eu recebi dela, fui dar uma consultoria, ela me deu de presente. Então, eu pegava os baldes, tirava todas as flores e... Tô com uma tesoura comum, tá? Aqui ela cortou redondinho, não tem problema. Mas você, na floricultura, por aqui na mesa, você vai cortar na diagonal. Por quê? Quando você corta ela redonda, o espaço de absorção de água acaba sendo menor. Na diagonal, ele é um pouco maior. E às vezes a pessoa fala, tem que trocar as águas, simplesmente joga fora a água, tira as flores, joga fora a água, põe uma água nova. Não, isso é um erro tremendo. Você tem que tirar, gente, eu não sei se dá para perceber, dá. Eu peguei ontem, está vendo que aqui tá meio escurinho? Eu ganhei ontem à tarde, eu saí lá da Celebra, era 6h30 da tarde, tá? Agora são 4h da tarde do dia seguinte, você vê que já tá aqui meio escurinho. Ó, acabei de cortar, tá? Aqui tá branquinho, olha a diferença. Isso daqui é sujeira que vai acumulando e impede dela chupar essa água. Então, todos os dias tem que cortar. Pegou as flores, a gente tem aquelas tesouras que já corta um monte, corta tudo um pedacinho. Aqui eu até que cortei muito, tá? É menos do que isso que você vai cortar, que senão você vai perder muito cabo. E outra coisa também, outro erro, não lavar os baldes adequadamente. Gente, a água parada, ela vai criando bactérias. Então, eu pegava os baldes, tirava a água, eu já tinha uma esponjinha só para isso. E eu tinha um frasquinho, sabe desses de pintar cabelo, né, que tem aquela pontinha? E eu já deixava com um pouco de cândida o resto de água, mas eu jogava e passava essa esponja para tirar essas bactérias. Então, os baldes estavam sempre limpíssimos. Ou os vasos onde eu expunha lá na frente. Tem que fazer isso todos os dias. Helena, mas eu não tenho tempo. Posso fazer um dia sim, um dia não? Pode. Mas a probabilidade das suas flores morrerem mais rápido vai aumentar um pouquinho, tá? Então, tenha esse trabalho, tenha esse cuidado para não errar e manter as suas flores bonitinhas.
Outra coisa, quando você vai colocar no freezer, vocês vão ver que os vídeos que eu vou deixar sobre armazenamento, eu embalava as flores e revestia o freezer com isopor e mais um saco daqueles, tipo saco de farinha, tá? Aí, a parede do freezer tá aqui, não tem problema nenhum se tá revestido. Quando não tá revestido, que acaba pegando na parede do freezer, ela vai queimar, tá? Então, não deixar a sua flor pegar diretamente na parede do freezer ou da geladeira, se não tiver revestido. Quando você recebe as flores, isso foi até a Lu que me perguntou ontem, você recebe, não digo o girassol, mas você recebe a rosa, tem que já tirar os espinhos para guardar? Eu acho melhor não. Tem gente que quando recebe já deixa tudo limpa e guarda. O que que acontece? Isso eu pesquisei muito para ver se era coisa da minha cabeça ou se realmente fazia sentido. Quando você raspa, você sempre danifica um pouco o cabo, tá? Tanto as folhas quanto os espinhos servem de proteção. Elas duram mais. Se você não acredita, faça um teste. Chegou um pacote de rosa, se você tem mania, aliás, mania não, você tem o costume de limpar tudo, ok. Deixa meia dúzia sem limpar e vê o que dura mais, tá? Com certeza, sem limpar o cabo, sem passar o raspador, ela vai durar mais. Quando você vai fazer isso assim que chegar? Em datas que é muito movimento, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, final de ano, né? Se você tem um movimento maior, aí beleza. As flores chegaram, você vai raspar, por quê? Porque você já vai vender, ela não vai ficar parada ali no freezer. Aí você já raspa tudo, você ocupa até menos espaço no freezer. Mas evite raspar no dia a dia, de deixar ela uma semana já raspada no freezer, tá bom? Mas faça o teste, eu falo sempre. O que eu falo não é verdade absoluta. Foi o que deu certo comigo e eu passo para vocês. Deixar as flores expostas próximos a ar-condicionado e ou ventilador. Tinha uma floricultura aqui que eu conhecia, a proprietária moça que inaugurou, uma gracinha, ela virou parceira minha, eu precisava de alguma coisa, eu ia lá, ela vinha na estilo flores. Acho que ela tava ali, não tinha um ano. E eu cheguei lá, ela tinha colocado uma porta de vidro, era porta aberta, né, já para comércio aberto, ela pôs uma porta de vidro e pôs o ar-condicionado. E eu falei para ela, por que você pôs ar-condicionado? Ela falou, mas se as flores ficam no freezer, aqui também vai dar certo. Gente, não durou mais 3 meses, ela fechou a loja. Porque ela começou a perder todas as mercadorias que ficavam na loja. O que que acontece? O freezer, ele vai agir de uma certa forma, ele vai resfriar a sua flor, as suas flores. O ar-condicionado, ele desidrata, tá? Então, ele vai queimando. É um outro processo de refrigeração, vamos dizer assim. Se alguém souber explicar melhor, deixa nos comentários. Eu não sei a parte técnica, mas é diferente. O ventilador, mas a flor precisa de ar. O ventilador é um ar artificial. Muitas vezes ele sai até quente e as flores acabam sentindo. Então, toma cuidado com isso também, de deixar as flores perto de ar-condicionado e de ventilador. E não esquece de avisar o seu cliente sobre isso, tá bom? Quando você, outra coisa, né? Quando você embala as suas flores como eu fazia, deixar toda embalada, ela muitas vezes, a rosa principalmente, ela vem numa embalagem plástica. O girassol também, tudo eu punha nesse plástico e depois passava aquele saco. Passava 2, 3 dias, eu ia olhar tudo, porque aqui dentro
ficava aquelas gotículas de água. Eu tirava, secava e colocava de novo no freezer. Então, não olhar é um erro. Se a flor, se o saquinho da flor, mesmo que você não embala, que você deixa dentro do freezer assim, olha se não tá já úmido aqui dentro, se não tem aquelas gotículas, tem que tirar e tem que secar. Floricultura dá trabalho, eu falei. É uma delícia, amo, tenho paixão, mas dá trabalho, tá? Outra coisa, quando você coloca a flor num vaso, num balde, tira as folhas daqui. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não gosto de flor porque cheira mal, cheira cemitério. O que cheira não é a flor, gente. São as folhas dela apodrecendo dentro da água, tá? Então tem realmente que ter esse cuidado e não deixar. Às vezes acontece de uma folha cair, mas se você trocar água todo dia, fizer todo esse processo, você vai ver que as suas flores vai durar bem mais do que durava, tá bom? Espero ter ajudado, vou trazer outras informações a respeito de armazenamento, fica de olho, porque a Celebra tem novidade e eu vou fazer questão de contar que é uma coisa excelente aqui para nossa região, para Praia Grande. Eu sou Helena Borges, proprietária, fundadora da Estilo Flores, com o canal Estilo Flores. Fica ligado que vem outras dicas. Até lá, pessoal!